Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. São 10 horas em São Paulo. Estamos transmitindo ao vivo pelos estúdios da TV Cresce em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para os corretores de imóveis. É sobre contrato de gaveta. E para falar neste assunto, nada melhor do que uma pessoa especialista nesta área. Nossa convidada de hoje é a doutora Fátima Diniz Castanheiro. Ela é graduada em Direito pela Fundação Eurípides Soares, lá de Marília, em São Paulo. Especialista em Direito de Contrato pelo Centro de Extensão Universitária. Atua como advogada preventiva em análise na documentação imobiliária. Em nome do nobre presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria, e de antemão gostaria de agradecer à doutora Fátima por sua disponibilidade em estar aqui prestando este serviço a todos nós corretores brasileiros. Doutora Fátima, muito bom dia, obrigado por sua presença. Bom dia, eu que agradeço por estar aqui e espero conseguir esclarecer as dúvidas dos internautas, as dúvidas dos corretores, o que tiver ao meu alcance, prometo responder. Ela, como especialista, fique tranquilo. A partir deste momento, as perguntas estão abertas. Você pode clicar e fale com a TV Cresce e encaminhe sua pergunta que a doutora Fátima estará respondendo ao vivo para você que encaminhar a sua questão. Então, vamos começar perguntando para ela explicar sobre essa questão, principalmente para aqueles que não sabem o que é um contrato de gaveta, nosso público leigo. Doutora Fátima, contrato de gaveta, o que vem a ser contrato de gaveta e sua legalidade no mercado imobiliário? Bom, o contrato de gaveta é o contrato particular de compra de um imóvel já financiado. O cidadão compra do mutuário, sem o conhecimento do agente financeiro, sem o conhecimento do banco ou da cooperativa onde foi financiado. Os defeitos, os riscos, existem riscos próprios do contrato de gaveta e existem os riscos comuns a todo o contrato não registrado. No nosso direito, a transmissão da propriedade imóvel não se dá pelo contrato, e sim pelo registro. Quem duvida, veja o artigo 1245 do Código Civil, que diz textualmente que a transmissão do imóvel se dá pelo registro do título translativo no registro imobiliário. E, enquanto não for feito o registro, o imóvel é havido como pertencente ao alienante, ou seja, a pessoa que vendeu, que cedeu, que transferiu. Alienar, na linguagem jurídica, pode significar vender, ceder, transferir. Então, esse é o grande defeito, não só do contrato de gaveta, como de qualquer outro tipo de transmissão. Por exemplo, a pessoa que adquiriu um imóvel por escritura pública e não levou a registro, corre os mesmos riscos de um contrato de gaveta, em relação a débitos anteriores do antigo dono. Por quê? Porque lá no registro imobiliário, o imóvel continua figurando como em nome daquela pessoa. Existe o princípio da continuidade registral e existe a publicidade. O registro de imóveis é público, qualquer pessoa vai lá no cartório e pede pelo endereço a quem pertence este imóvel. Se for um credor, e o credor geralmente busca bens de raiz, ele vai em busca desse imóvel e eventualmente pode haver uma penhora indevida. Hoje a jurisprudência penaliza quem não transferiu esse
esse imóvel. Porque apesar de ter direito assegurado, vai responder pelas despesas processuais do credor que fez uma penhora indevida. Então, toda a transmissão, seja por partilha de divórcio, seja por escritura pública, na forma pública ou contrato particular, tudo tem que ser registrado no registro de imóveis. Agora, o problema maior do contrato de gaveta diz respeito aos riscos próprios dele. Por quê? Porque quem compra continua pagando em nome de outra pessoa. Em caso de falecimento dessa outra pessoa, surge o problema. Por quê? Porque vai quitar a dívida em nome dela. Em caso de morte do comprador de gaveta, não tem cobertura nenhuma. O sistema não reconhece, o judiciário também não, porque ele não está registrado em lugar nenhum. Portanto, existe o risco. Enquanto o mutuário, como mutuário, ele teria cobertura, como gavetário, vamos dizer assim, ele não tem cobertura nenhuma. Esse é o maior risco. Existe um outro risco ainda maior que esse, que é o risco do vendedor, do mutuário, ter tido mais que um financiamento. Se ele teve dois, por exemplo, e ficou com o primeiro imóvel e vendeu o segundo, esse segundo não vai ter a cobertura do resíduo. E essa cobertura do resíduo vai recair onde? Sobre o imóvel que foi vendido por contrato de gaveta. Esses são os riscos maiores do contrato de gaveta. Muito bem. Já que está se falando na questão do seguro, que é o MIP, morte e invalidez permanente, vale lembrar como a doutora Fátima fez a colocação, somente se a pessoa, vamos dizer, o principal venha a falecer, aí que poderá ter um problema. Eu acredito que os herdeiros poderão não reconhecer, doutora Fátima, aquele contrato de gaveta e querer exigir deste comprador a parte que cabe o imóvel. Seria mais ou menos por esse caminho? Não. A jurisprudência tem reconhecido o direito da pessoa que comprou. Não teria esse risco, porque o contrato, uma vez firmado, ele não pode ser anulado. Não pode ser anulado. O contrato, mesmo particular, é importante que se diga, o contrato de gaveta vale entre as partes. Sempre vale entre as partes. O contrato de gaveta só não vale perante o agente financeiro e perante o registro de imóveis. Só nesses dois lugares ele não vale. No resto ele vale em tudo. Mas, reafirmo, o contrato de gaveta não é meio hábil para transferir o imóvel. Ele é um contrato particular. E quando a pessoa termina de pagar, tem que ter a transmissão. E essa transmissão é feita pela procuração. Quando, no momento da compra, o vendedor dá uma procuração. E, no momento da quitação, o comprador de gaveta, munido dessa procuração, vai lá e faz a escritura para transmitir o domínio. Então, se o comprador de gaveta soube que o mutuário faleceu, ele vai até o cartório, ele tem que descobrir onde foi registrado esse óbito. Esse é o ônus dele. O primeiro, ele vai até o cartório, aonde foi registrado esse óbito, pede uma certidão e leva para o agente financeiro e comunica. Agente financeiro, o cidadão aqui morreu. Vai haver, a seguradora vai quitar proporcionalmente a dívida. Vamos imaginar que essa pessoa que morreu era o titular único do imóvel. Se ele era o único, vai ter a quitação total.
Se o imóvel, no momento de financiar, foi considerado renda, parte do marido, parte da mulher, e morreu o marido, quita só a parte do marido e prevalece a dívida com relação à mulher. Há uma quitação proporcional, a prestação é reduzida proporcionalmente e continua a dívida até a quitação. Então, a transmissão de domínio, e domínio é a propriedade plena, no caso do contrato de gaveta, só é transmitido depois que quitou a dívida. Quando o comprador de gaveta leva até o agente financeiro esse atestado de óbito, comunica, a seguradora vai proceder à quitação e o agente financeiro vai fornecer a liberação da hipoteca. De posse desse documento, o comprador de gaveta vai até o registro de imóveis, dá baixa da hipoteca, cancela a hipoteca e daí ele está livre da dívida, está livre de tudo e pode passar a escritura com a procuração que lhe foi outorgada lá no dia que assinou o contrato. É assim que funciona. Nós estamos aqui com uma pergunta da Nádia de Sorocaba. Ela está perguntando sobre a questão que a senhora já comentou um pouco. Mesmo com procuração pública tem risco? Certamente o contrato de gaveta sempre vai ter risco, né? Mesmo com uma procuração. Quando eu digo risco, doutora Fátima, seria, vamos dizer, a pessoa, do proprietário anterior, for mal intencionado, ele poderá dar em garantia esse bem que ainda está no nome dele, ou como segunda garantia, já que está financiando. Mas ele pode fazer alguma coisa, pode até vender para outra pessoa, porque se esse contrato de gaveta é entre as partes, né, no registro vai estar que está no nome do proprietário anterior, né? Tem esse risco. Em tese, sim. Mas se ele der esse imóvel em garantia, ele vai estar agindo de má fé. Por quê? Porque o imóvel vendido por contrato particular, ele gera direitos e obrigações para ambas as partes. Quem comprou tem direito à transmissão da propriedade e quem vendeu só tem direito de receber o preço na forma convencionada, no contrato. Nada mais. Então, desculpa a interrupção, se o imóvel for vendido, se ele for dado em garantia, o vendedor vai estar agindo de má fé e vai responder por isso. Ok? Ok. Então vamos ver aqui. É bom o corretor evitar o tipo de contrato de gaveta, na sua opinião? Vamos dizer, e caso venha a ser a vontade das partes, depois esse tipo de contrato gerar um tipo de problema, o corretor vai responder por isso, mesmo sendo a vontade das partes? Será que ele vai responder? Como é que fica nessa questão? Porque às vezes o corretor ele vai orientar os clientes, olha, não é bom, é melhor você transferir, né? Para não ter problema por causa do MIP, do seguro, mas as partes querem fazer, vou transferir daqui a 2, 3 anos, que eu preciso, que eu estou sem renda neste momento. Mesmo assim, aí se der um problema, o corretor vai responder por isso também. Veja, hoje nós temos no Brasil milhares de pessoas que fizeram contrato de gaveta lá no passado. Lá no passado valia a pena, hoje não vale mais. Então, eu não vejo mais motivo para que se faça novos contratos de gaveta. Por quê? Só havia vantagem nos planos antigos. Nesses planos antigos, a prestação era reajustada de acordo com o salário. E o saldo devedor, pela inflação, dava uma distância muito grande e gerava um saldo devedor muito alto e ficava uma prestação baixa. Valia a pena. Hoje não vale mais a pena. Então, se eu fosse um corretor hoje, eu diria para o comprador, vá até o agente financeiro, transfira esse imóvel para o seu nome. Por que isso? Porque quem compra
e transfere lá no agente financeiro, pode usar o fundo de garantia, fica com o nome no registro de imóveis, fica tudo regularizado, tem cobertura de seguro, tem tudo. Essa cultura, hoje é uma cultura errônea, de que a prestação vai aumentar. Nem sempre. Quando o financiamento teve a prestação reajustada pelo mesmo índice que o saldo devedor, pode ocorrer o inverso. Na hora de transferir o imóvel para o comprador, a prestação reduzir em vez de aumentar. Então, hoje não tem mais fundamento para o contrato de gaveta, em virtude de todos esses riscos. Agora, quem já fez, aí é uma outra situação, tem que contornar, porque realmente os problemas são muitos. Uma pessoa, doutora Fátima, uma pessoa que é solteira, vamos chamar do sexo masculino, um rapaz, ele é solteiro, ele compra um imóvel, financia. Aí ele casa, ele compra, vamos dizer assim, pelo contrato de gaveta, ele não financia, ele compra pelo contrato de gaveta, como solteiro. Ele casa, óbvio que a escritura não vai estar no nome dele, não é? Aí ele casa, vamos dizer assim, na hora de transferir para o nome dele, obrigatoriamente vai ter que aparecer o nome da esposa, porque vai fazer o evento no período do casamento, né? Não é isso? Sim. No período do casamento. Mas caso antes dele transmitir a escritura, porque a esposa já está sabendo que ele tem esse imóvel, ele se separa, ela vai ter direito à parte dela? Se ela conseguir provar, sim. Por quê? Nós temos, desde o ano 2000, nós temos na jurisprudência, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, pela lei que rege o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. Isso é a regra. Só que os bens onerosos, que são pagos na constância do casamento, na medida em que a dívida continuou na constância do casamento, houve pagamento de prestações, é assim de se discutir. Aí tem que fazer prova na justiça. É aquela velha situação, é igual à união estável. É igual à união estável. A pessoa que é casada, no momento em que morre o marido, no mês seguinte vira a renda dele se transforma em pensão. No caso da união estável, não. Tem que fazer a prova de que existiu a união estável. Perde-se aí um certo tempo provando, fazendo esse tipo de prova. Agora, no caso do contrato de gaveta, é a mesma situação. Vai ter que ter prova. Precisa ter prova e nos casos em que o mutuário adquiriu antes e pagou as prestações na constância do casamento, nós temos jurisprudência já desde o ano 2000 reconhecendo o direito da esposa. Agora, no caso de contrato de gaveta, tem que fazer prova, não tem jeito, mas que é possível, é. Nós temos 3 perguntas dos nossos internautas. Fernando Lobão, aqui da cidade de São Paulo, ele diz: eu presenciei um caso que foram feitos todos os processos para garantir o comprador. Porém, a vendedora havia mudado do Brasil e o cartório não quis passar a escritura para o comprador depois do mesmo passar 10 anos pagando. Quitou e na hora da escritura o cartório queria a presença da vendedora, sendo que não foi possível encontrá-la. Quando foi feita a procuração, não se exigia cópia de RG e CPF. E hoje, se não estiver de corpo presente, não tem valor. É a colocação do Fernando Lobão. São os riscos do contrato de gaveta. Esse é um dos. Numa situação dessa,
já se passaram tantos anos e se ele não consegue passar a escritura, ele pode procurar via judicial da ação de adjudicação compulsória. É cabível, se a dívida já foi quitada. Veja bem, o contrato de gaveta, ele tem esses questionamentos, esses riscos todos, mas depois que ele é quitado e liberada a hipoteca, ele é um contrato, um compromisso de compra e venda normal. É aplicável a ele as regras todas do direito. É o caso da adjudicação compulsória e o fato da vendedora estar no exterior vai ter carta rogatória, vai ter um custo adicional, e, enfim. Mas caminho existe. Em último caso, ele regulariza com uso capião, porque ele tem a posse. Mas complica, né? Sempre complica. Uma ação de uso capião sempre é mais complicada. Agora, antes do uso capião, ele pode tentar a adjudicação compulsória, tentar localizar essa pessoa e tentar regularizar pela via judicial. Nós estamos com muitas perguntas chegando aqui, doutora Fátima. O Nelson também aqui de São Paulo, ele diz assim: alguns estados já averbam na matrícula o contrato de gaveta, registrando a intenção da venda. São Paulo não faz isso. Não seria o correto todos fazerem? São Paulo não faz? Eu não sei, desconheço essa questão. Na verdade, o Estado que faz isso está contrariando a lei. A lei é para todo o país, é uma lei federal e deveria ser respeitada em todo o país. O contrato de gaveta não pode ser registrado. Existe a Lei 8.004 de 90, que estabelece que na transferência, precisa ter o consentimento do agente financeiro. Portanto, se a venda foi feita ao arrepio da lei, não cabe registro. Olha, tem uma pergunta aqui do Lauro Kazu Ishida, de Guarulhos. Ele diz assim: se o vendedor do imóvel passou a procuração quando da venda do imóvel, no contrato de gaveta, veio a falecer, o comprador no futuro poderá fazer uso da mesma? Isso quer dizer, se quem passou a procuração vem a falecer, o comprador pode usar esta procuração, se a pessoa já faleceu, para transferir para o nome dele? Veja, é outro problema. Pela regra geral da procuração, não. Pela regra geral da procuração, quando uma pessoa morre, a procuração também perde o efeito. No caso do contrato de gaveta, nós temos jurisprudência em sentido contrário, que se ocorreu a morte do mutuário, é irrelevante para a transmissão da propriedade. Porque muitas vezes o imóvel é passado de A para B, de B para C. A morte de um vendedor intermediário desses, eu já vi jurisprudência, existe jurisprudência, que a morte de um vendedor desses intermediários não interfere na transmissão da propriedade lá no final. E se ele não conseguir transmitir por escritura, ele vai pelo caminho da adjudicação compulsória. Por quê? Porque o contrato de gaveta, ele é um compromisso. Uma vez cumprido o compromisso, não resta para o vendedor nenhum direito, nada. Nenhum direito. Só a obrigação de transmitir a propriedade, o domínio, que é a propriedade plena, o direito de usar, gozar e dispor livremente da propriedade. Então, o contrato de gaveta é, em suma, um contrato particular, um compromisso de compra e venda como qualquer outro, e tem essa garantia. Valdecir de Mairink, ele faz aqui a colocação dizendo que os cartórios de nota normalmente não gostam
de citar as certidões exigidas para poder fazer a venda na escritura. Então, ele faz a pergunta. Ele normalmente coloca isso no instrumento particular, que foi apresentado as certidões para o comprador. Isso é válido nessa questão dele, já que o cartorário não gosta de citar isso. O cartorário acho que é obrigado, né? Se as partes pedem. Na verdade, os cartórios, os tabeliães, eles têm obrigação de, quando mencionam, eles têm obrigação de armazenar essas certidões. É uma segurança para quem compra. É uma segurança. Agora, a dispensa, não usem esse termo dispensa nunca. A dispensa, dispensar as certidões significa assumir o risco. Significa assumir o risco. E o comprador não deve assumir esse risco nunca. Nunca, jamais. Agora, se tem as certidões, porque o importante é verificar a situação do vendedor no momento da compra, não é no momento da escritura, depois de pago o imóvel, é no momento da compra. É verificar se não existe uma penhora, se não existe uma execução em curso contra essa pessoa. Tem que pesquisar todas as certidões, tem que tirar todas as certidões para se garantir. Podem continuar mandando as perguntas, mas já vou fazer a colocação de uma última pergunta por causa do nosso tempo. E a pergunta que chegar posterior, nós vamos encaminhar para a doutora Fátima, ela vai responder para você que encaminhou a sua pergunta. A última pergunta é da Juliana Galitio Valério, de São José dos Campos. Como proceder quando o comprador começa a atrasar as parcelas de financiamento? Mesmo que previsto em contrato, sabemos que pode gerar um grande problema para o mutuário titular. Neste caso, a rescisão desse contrato de gaveta, como é que se procede? É rápido? Como é que se faz? Veja, o que acontece é o seguinte, é preciso, o contrato de gaveta tem esse risco para todas as partes. Tem o risco para quem compra e tem o risco para quem vende. O risco para quem vende é o do mutuário, o do comprador de gaveta não pagar. Se ele não paga, é cabível a resolução do contrato pela via judicial, tranquilamente, como qualquer outro contrato. Acho que o importante é citar no atraso de X, Sim. Né? De Sim. X prestações, então o contrato será rescindido para ficar melhor caracterizado no contrato. O termo exato é resolução. A resolução do contrato por inadimplemento. É uma situação normal, como qualquer outro compromisso de compra e venda. E se ele se não pagou, é cabível, sim. Cláusula resolutiva. É cabível a resolução via judicial, tranquilamente. Muito bem, já de antemão gostaria de agradecer a todos os colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. Águas de São Pedro, Biritiba Mirim, Bragança Paulista, Campinas, Cosmópolis, Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba, Iracemápolis, Itu, Jaboticabal, Jundiaí, Louveira, Oswaldo Cruz, Patos, Paraíba, da Paraíba. Um abraço forte aí a todos os nossos colegas paraibanos. Pedreira, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio de Janeiro. Um abraço forte a todos vocês. Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José da Boa Vista. Ao Maurício, um abraço forte, nosso delegado municipal. São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São José dos Campos. Muitos colegas aqui de São Paulo, Sorocaba, Tambaú, Várzea Paulista. A todos que nos deram essa carona nesta manhã de sexta-feira, nosso sincero agradecimento. E é bom você espalhar para o seu colega acompanhar este programa Cresce Esclarece todas as sexta-feiras ao vivo. Doutora Fátima, queria agradecer a sua presença e que a senhora poderia dar de conselho como a finalização do nosso programa. Dê um conselho aos corretores de imóveis sobre o contrato de gaveta. Eu diria para os corretores o seguinte: hoje, quem está comprando um imóvel que já se encontra financiado, não vale mais a pena contrato de gaveta. Vá até o agente financeiro, peça para fazer uma simulação e mais, peça para que o agente financeiro
consulte, existe um cadastro nacional de mutuários. Qual é a importância disso? Saber se aquele vendedor não vai ter ou não cobertura de resíduo, porque naqueles financiamentos antigos existem ainda alguns em curso e existe o risco da não cobertura por ter sido o segundo, ou terceiro, ou quarto imóvel. Então, vão até o agente financeiro e peça para fazer uma simulação. Vocês vão ver que a prestação vai diminuir e é melhor fazer a transferência lá, através de mudança de mutuário, através de uma transferência normal e transferindo para o nome da pessoa. É o melhor a se fazer. Dona Fátima, muito obrigado. Colega, aguardo você na próxima sexta-feira, que nós vamos falar sobre os cuidados para vender imóvel em lançamento e a questão da finalização dessa documentação. Aguardo você às 10 horas aqui na TV Cresce. A todos vocês, uma sexta-feira maravilhosa, um bom final de semana, bons negócios e até a próxima. Tchau!